Paz seja, meus irmãos, estaremos estudando a lição 6 da revista dos adultos. O título da lição é O Filho é igual com o Pai. Glórias a Deus. Então hoje vamos falar de que Pai e Filho são iguais em essência, a mesma essência. Glórias a Deus. Embora o Filho é obediente, submete ao Pai, não é porque ele é menor, mas essa submissão demonstra esse relacionamento que a Trindade tem. Glórias a Deus. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre essa verdade, que o Filho é igual ao Pai, e combater então heresias que surgiram durante a história que atacavam esta verdade. Então, trimestre ainda em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A história da nossa lição diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. Verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, versículo 30 a 38. Evangelho de João. Diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Louvado seja o nome do Senhor. E os objetivos da nossa lição são mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. A gente vai ver essa questão do subordinacionismo, que vai ensinar que Jesus é menor que o Pai. Então, ele se submetia porque ele era menor. O Pai, como os monarquistas dinâmicos vão acreditar que o Pai então é soberano, ele é acima de tudo, acima do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente tem estudado, como Jesus diz aqui, eu e o Pai somos um. Então, eles têm a mesma essência. Ele é unigênito do Pai, ou seja, o único da mesma substância. Então, ele é Filho e é igual ao Pai. Então, veremos aqui na lição que essa subordinação podemos visualizar no sentido de que Jesus se submeteu ao Pai, como diz lá em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e foi fiel, então até a morte de cruz, sendo submisso à missão que o Pai lhe deu. Glórias a Deus. Mas são iguais, O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, são pessoas distintas, mas iguais em essência, Então não existe essa hierarquia ou essa escadinha de que um é maior do que o outro, não. Glórias a Deus. Então veremos isso nessa lição. A introdução diz o seguinte: esta porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Glórias a Deus. Como temos visto durante todo o trimestre, Todas essas verdades teológicas têm sido apresentadas com versículos bíblicos baseados na palavra. Como já falamos, houve toda a formulação de credos, de defesa da fé, de confissão de fé, para combater os falsos ensinos. Mas só pela Bíblia a gente não consegue
entender todas essas verdades que estamos estudando. Glórias a Deus. E vimos também, em uma lição passada, que uma heresia dessa nunca surge lendo somente a Bíblia. Normalmente vai se formular, né, lógicas humanas, doutrinas de demônio, ou até buscar outras fontes para tentar inserir uma heresia, e não a Bíblia pura. Ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a Bíblia ela nos deixa iluminados em relação a todas essas verdades. Podemos aqui que então são sólidos fundamentos escriturísticos, né? Ou seja, das Escrituras. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. Então a gente tem uma ideia de filho na nossa cultura, mas nós vamos ver aqui que essa ideia de filho na cultura ali judaica tinha um outro sentido. Tanto é que foi ofensivo. Por exemplo, se hoje eu falasse para alguém que eu sou filho de Deus, eu não estaria ofendendo ninguém. Mas Jesus, como dizia, era filho de Deus, para os judeus interpretava aquilo que Jesus estava dizendo que era Deus. Então, para eles era uma blasfêmia a ponto deles quererem apedrejar Jesus. A gente vai ver que essa ideia de filho, né, a gente tem que contextualizar e entender por que ofendia tanto os judeus. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, Mateus 23, 29 e 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Né? Então, os livros poéticos, sapiensais, muitas das vezes empregam essa estrutura de linguagem, esse paralelismo. E aqui é um paralelismo no qual, né, se formula uma expressão e depois se repete essa expressão com outras palavras. Nesse sentido aqui, como por exemplo, é esse paralelismo sinonímico que temos aqui, que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. É como se estivesse falando que é um homem, né, para que se lembre, e que é a humanidade para que visite. Então, é algo que é sinônimo. E esse filho, então, tem esse relacionamento que tem esse significado da mesma essência, ou seja, está repetindo porque são iguais. Né? Tanto o homem como o filho do homem. Então, não está dizendo que Deus vai fazer algo com o homem e com o seu filho, não. Se referindo aqui à humanidade em si. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Então, havia outro tipo de paralelismo em que o poeta falava uma coisa e depois apresentava o contraste dessa sentença. Aqui não. São duas frases sinonímicas. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas fariseus consideravam os matadores de profeta como seus pais. Então, eles diziam que não fariam a mesma obra, mas Jesus está dizendo que eles são filhos daqueles que mataram os profetas, ou seja, estavam fazendo as mesmas coisas repetidamente. Glórias a Deus. Então, esse filho significa, então, a mesma identidade, a mesma natureza. Então, quando Jesus dizia que era filho de Deus, para eles era ofensivo, porque Jesus estava dizendo que é igual a Deus. Né? Se fosse um ser humano, seria o mesmo DNA, a mesma essência, a mesma fórmula, a mesma substância. Então, para os judeus, a expressão "eu sou filho de Deus" tinha esse significado e a ponto, né, de judeus quererem apedrejar Jesus, era o mesmo que Jesus está dizendo, eu sou Deus. Glórias a Deus. Mas é claro que João vai afirmar isso, né, que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, sem ele nada teria sido feito. Então, a gente vê aqui, mas Jesus simplesmente falou, sou filho de Deus, e já era motivo para apedrejar. Segundo subtópico, significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16,28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus intelectores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, né? Com clareza meridiana quer dizer, é esse paralelo, né? Jesus falou, eu sou filho de Deus, para eles
era como se estivesse ouvindo: eu sou Deus, eu sou igual a Deus. Pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Glórias a Deus. Então, por que é importante entender isso? E veremos mais à frente que a heresia vai dizer que existe diferença. Alguns acreditavam até na deidade de Cristo, né, mas achavam que Deus era soberano e o Filho, né, era menor escala, era um Deus menor, da mesma maneira do Espírito Santo. Os monarquianistas dinâmicos, por exemplo, uma parte deles acreditava até que houve uma época que Jesus não era Deus, ele se tornou Deus posteriormente, por isso que o Pai é maior, o Pai é soberano, é o monarca, né? Então, eles acreditavam dessa forma. Uns até acreditavam que Jesus só se tornou Deus a partir do batismo, né, que o Espírito Santo veio sobre ele. Então, a gente percebe muitas heresias que fogem do texto bíblico, né? São coisas ensinadas extra e contrário à palavra de Deus. Jesus está aqui afirmando, João também tem essa preocupação, e a gente vê todos os evangelhos sinóticos, né, também referenciando a isso. Glórias a Deus. Esse é o subtópico: Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sua equidade é o cetro do seu reino. Hebreus 1,8 é mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, 6 e 7. Né? Então, Jesus tem um trono, Jesus, né, tem esse trono que é eterno, está à destra de Deus. A gente vê também no Apocalipse, né, Jesus ali reinando no seu trono e nos prometendo que estaremos reinando com Ele. Glórias a Deus. É claro que nós sim somos inferiores, subordinados, né? Mas Jesus, ele se submete a Deus, mas não é menor, ele é igual. Glórias a Deus. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que seus companheiros. Salmo 45, 6 e 7. Então temos em Hebreus que está realmente fazendo referência a esse salmo. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6, né? Como lemos aqui, né? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Está falando então do Filho, né? Que este tem um trono eterno, perpétuo. Glórias a Deus, está dizendo: o teu Deus te ungiu. Então, que história é essa? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, né? Os rabinos, no caso, eles não creem em Cristo, né? São judeus. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1,8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural, como já estudamos a respeito da Trindade. Essas seitas vão, né, desfazer da Trindade, desfazer da igualdade das três pessoas. Glórias a Deus. Igualdade e, ao mesmo tempo, distinção. Cada pessoa da Trindade são distintas, como já estudamos também nas lições passadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não há uma hierarquicamente maior do que a outra. Então, o segundo tópico fala sobre a heresia do subordinacionismo. Então, cada lição a gente está, né, falando de uma verdade, demonstrando biblicamente e contrapondo a uma heresia que surgiu na história. São várias, né, que atacavam a deidade, atacavam a natureza humana de Cristo, atacavam a Trindade e também, agora, como vemos, né, a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai ver que é o subordinacionismo. E vamos falar desse teólogo, né, Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos, os adocionistas e os arianistas são os principais, né? Então, na verdade, o subordinacionismo estava empregado em todas essas heresias, né? Como os monarquianistas dinâmicos, que achavam que Deus era soberano e Jesus era menor, né? E, inclusive, como já falamos, alguns deles acreditavam que Jesus se tornou Deus gradativamente. Talvez até alguns pensem que
sua deidade inicia a partir do batismo, ali no Jordão. Enquanto os arianistas diziam, né, houve uma época que Jesus não existia, ou seja, acredito que Jesus foi criado. Os monarquianistas dinâmicos acreditavam que houve uma época que Jesus não era Deus. Diziam um Deus segunda classe, um Deus inferior. Acredita que é Deus, mas que Deus é isso? Aí, então, estaria incorrendo em um politeísmo, que nós cremos que as três pessoas formam só Deus. E as três pessoas compartilham da mesma essência, são iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Os adocionistas, né, então acreditavam que Jesus era um filho adotado. Né? Tudo vai inferiorizar a pessoa de Cristo. Né? Então, eles vão querer, muitas das vezes, explicar o monoteísmo, dizendo que Deus é maior e os outros são deuses menores. Muitas das vezes, influenciado também pela cultura helênica. Né? Então, isso não era informação contida na Bíblia, era algo que eles inventavam, né? Formulavam suas heresias extra-bíblicas. Né? Então, quando nós estudamos a palavra, a gente vê que esses ensinos caem por terra. Então, tem esses três grupos que pregavam de alguma forma, né, essa diferença de Jesus em relação ao Pai e ao Espírito Santo também. Né? Como veremos, estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas Orígenes, que nasceu em 185, morreu em 254, foi o seu principal mentor. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideia de acordo e contrária à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e outras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Né? Esse Orígenes contribuiu muito, né, para a teologia. Então tinha muitas coisas boas na sua produção literária, mas também contribuiu para a formação de outras heresias. Né? Então, ele dá um passo importante na interpretação da Trindade, mas ele escorrega nessa hora de falar das três pessoas em relação à igualdade. Né? Então, como veremos aqui na frente, quando houve o concílio, muitos hierarcas, né, se baseavam em textos de Orígenes para embasar, né, aqueles ensinos que eles faziam. E também muitos defensores da ortodoxia cristã se baseavam em textos de Orígenes. Às vezes havia interpretação dúbia em seus ensinos. Né? Vemos que Orígenes ele foi o grande responsável, né, o mentor dessa heresia, né, do subordinacionismo. Né? Claro que houve outros defensores, mas através de seus ensinos acabou emborcando, né, nessa heresia. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Na controvérsia de Nicéia havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Né? Então, eles acreditavam como se fosse uma escadinha, né? Uma hierarquia. Mas, né, se fosse assim, os três não seriam um, eles seriam diferentes. Né? Então, mas a Bíblia mostra que são iguais na mesma substância, na mesma essência, né? Como diz o termo homócios, né? Igual em essência. Louvado seja o Senhor, que é um termo também cunhado quando se depende a Trindade. Louvado seja o Senhor. Esses dois textos, Mateus 28, 19, né, de para todo mundo pegar o Evangelho, batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13 vai falar também sobre a bênção apostólica. Então, as três pessoas no mesmo nível, né, iguais. Louvado seja o Senhor. No período pré-nicênio, segundo Tópicos, o subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Eles tentavam conciliar o ensino da Trindade com o monoteísmo, né? E acabaram se equivocando, né, quando tentaram explicar essa relação do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Então, acabou se ensinando que o Pai era superior e o Filho era subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Isso acaba negando, né, a divindade absoluta de Jesus. Se ele é menor, ele não é Deus
completo, né? Então acaba sendo um Deus inferior, um Deus de segunda categoria. Como veremos aqui, é algo que se assemelha ao ensino do Testemunho de Jeová hoje, né? Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos Evangelhos. Então, quando o Filho se humilhava, né? O Filho se submetia ao Pai, né? Eles distorciam essas palavras para dizer que a essência do Filho era diferente da do Pai, né? Então, mas nós cremos que há um Deus triuno, subsistente entre as pessoas, que são iguais na mesma essência, no mesmo poder, nos mesmos atributos, como vimos na lição passada, estudando sobre a deidade de Jesus. Glórias a Deus. Então não existe 3 tipos de Deus, 3 níveis de Deus. Um Deus só, uma unidade só. Então, como vimos no começo da lição, Filho de Deus não quer dizer que é menor, né? Mas pelo contrário, que ele era a mesma essência, uma palavra unigênita, é o único da mesma essência, o único igual. Louvado seja o nome do Filho de Deus, não quer dizer a questão de inferioridade. E o terceiro tópico, métodos usados pelo subordinacionista. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como um verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica, né? Então, a questão da humanidade, que Jesus, despindo da sua glória, se vestiu de homem para morrer em nosso lugar. Só essa pessoa da Trindade tem essa condição, né? Plenamente homem, plenamente Deus. Aleluia. Mas na deidade os 3 são iguais. No entanto, o subordinacionista pensa a Escritura aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai, né? Então eles vão pegar e vão distorcer a Escritura, vão interpretar errado. E nesse momento que Jesus se esvazia, né? Então eles vão querer dizer que Jesus então, é menor. Mas Jesus se esvaziou de uma glória que ele já tinha eternamente. E depois, né, ele dá todo o poder, toda a glória novamente. Aleluia. Então, ele nunca deixou de ser Deus. Ele apenas renunciou a usar, né, a sua deidade enquanto homem. Glórias a Deus. Em alguns momentos manifestava a sua glória, louvado seja o seu Pai, glorificava o Filho. Glórias a Deus. Essa glória que Jesus já tem desde a eternidade. Então, textos como, por exemplo, em Filipenses, né, que demonstram essa condição, os subordinacionistas vão usar para inferiorizar o Filho. Como diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Então, um texto que deixa claro, né? Jesus se esvaziou para poder se tornar servo. Aleluia. Então, eles usam esses textos da humanidade de Cristo para tentar distorcer e dizer, não, ele é menor. Se ele mesmo se aniquilou para poder, aleluia, se tornar homem e morrer em nosso lugar, mas nunca deixou de ser plenamente Deus. Aleluia. Mas aqueles que querem embasar suas heresias vão distorcer o texto das Sagradas Escrituras. E o terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. No primeiro subtópico diz no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro de doutrina. Efésios 1:21, Filipenses 2:8 a 11. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas, versículo 10.
Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, né? Como está lá em Marcos 5:7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e sua identidade. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1:18, 20, Lucas 1:35, né? Então, o islamismo vai a esse extremo, né? Jesus nem Deus é. Então, esse subordinacionismo nesse sentido é até maior, né? Porque o Pai é Deus, mas Jesus é apenas o profeta. Então, completamente distorcido do que a palavra de Deus ensina. Claro que eles têm a sua literatura, seus ensinos, que são extra-bíblicos, né? Então, nós, de longe, já vemos esse contraste no ensino que os muçulmanos fazem, ou da forma como eles interpretam quem é Jesus, né? Jesus que eles falam, que eles ensinam, não é o Jesus da Bíblia. Então, para eles dizer que Jesus é Filho de Deus, eles vão relacionar isso a que Jesus foi formado de uma relação sexual entre Deus e Maria, né? Isso não é bíblico. Jesus, ele é gerado de forma sobrenatural, glórias a Deus, e não por um ato conjugal, como eles querem distorcer e dizer que nós dizemos que Jesus é Filho de Deus, e está ensinando isso. Então, esse subordinacionismo, nesse aspecto ensinado pelo islamismo, é realmente dizer que Jesus era homem e até inferior a Maomé, Mohamed. Segundo o próprio movimento da Testemunha de Jeová, né? Então, mais uma vez citamos esse movimento religioso, né? Que também prega um Jesus completamente diferente do que a Bíblia ensina. Para isso, eles têm a sua tradução, que é a adulteração da palavra de Deus. Esse movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, né, D minúsculo, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus, né? Esses deuses, o D minúsculo, o próprio Satanás, que é dito que é o Deus desse século, são deuses falsos. Não são Deus, não têm os atributos de Deus, potência, onisciência, onipresença, eternidade, né? Todos os atributos que Deus tem, que só pertencem ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, outros deuses, a Bíblia fala, mas deuses falsos. E se chama Jeová, acredita que Jesus é um Deus menor, então é como se estivesse dizendo que é um Deus diferente. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele, né? Parece um paralelismo também, né? Fala que o Pai é tudo para quem nós vivemos e também fala que o Senhor é Jesus, pelo qual são todas as coisas. Então é tudo para o Pai, todas as coisas para Jesus também e nós por Ele. Glórias a Deus. Então, mais um texto também corrobora essa igualdade. Eis uma boa pergunta que incomoda o testemunho de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então, não é o Jesus que nós cremos, não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus que eles alteraram na sua tradução para poder expor um Jesus completamente diferente da Bíblia. Um Jesus menor, um Jesus que está mais relacionado àquelas heresias do que realmente a revelação da palavra de Deus. Então, eles estão seguindo um Deus falso, se responderem que creem que Jesus é Deus, porque para eles não é o mesmo Deus que é o Pai, né? Mas para nós, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, né? E formam um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Conclusão: o termo Filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da Igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai, né? Ele já existia na eternidade, aleluias, como ele mesmo diz lá em Filipenses, né? Tendo a forma de Deus, não tem usurpação ser igual a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas se esvaziou a si mesmo para tomar a forma de servo. Glórias a Deus. Então, esse Filho existe eternamente, aleluia.
juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Né? Então, o Filho que a gente pode pensar que é uma relação inferior, não. São iguais. Declaro que o Senhor se submete ao Pai, foi fiel e obediente até a morte de cruz. Próxima lição, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Mais um tema teológico que estaremos estudando. Com essa verdade também veremos as heresias que confrontam as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer, Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos mais uma vez, te agradecemos, Pai, por essa lição, Pai, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Aleluia, estar embasado, firmado, arraigado, Pai, na Tua palavra, aleluia, e fazendo a Tua vontade e resistindo, Pai, a qualquer vento contrário, a qualquer doutrina de homens e demônios. Deus Santo e Poderoso, aleluia, continua abençoando o Ministério da Escola Dominical, Pai. Abençoando professores, pastores, superintendentes, secretários, tesoureiros, porteiros, alunos, todos que amam e compõem esse grande ministério. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós, desde agora e para sempre. Amém.